Beleza? Então vamos lá. Bom, a gente, depois da volta dos cultos a esse normal, quase normal, mais ou menos normal, a gente falou sobre recomeços. E semana passada, sábado passado, eu falei sobre algo que é necessário vencer para recomeçar bem, que é a religiosidade. E nesse sábado eu quero continuar falando um pouco disso. Eu acho que 25 minutos, eu acho que eu falo tudo para hoje. Mas eu quero que você fique bem atento, amém? Mas antes disso, eu quero que você feche seus olhos, por favor, por gentileza, por educação a mim. Coloca a mão no seu coração aí. E eu quero que você ore por você nesse momento, amém? Eu preparei algumas coisas, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E o meu desejo é que cada pessoa seja ministrada individualmente, para que possa ter um reflexo em todos nós. Por isso eu quero que você ore por você nesse momento, pedindo para que o Espírito Santo de Deus coloque sua mente, o seu coração cativo a Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te damos a honra e a glória nesse momento e pedimos a tua presença nesse lugar. Senhor, nós queremos dizer sim para a tua vontade nessa noite. Meu desejo é que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo, a palavra eu preparei, eu estudei, mas eu quero dizer que você tem toda a liberdade para falar, toda a liberdade para se envolver. Senhor, acampa os teus anjos nesse lugar, e desde já nós repreendemos tudo aquilo que é contrário à tua vontade, repreendemos toda religião desse lugar, toda autossuficiência desse lugar. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos submissos à tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Gente, me dá 25 minutos, e aí você pode sair para lanchar. O nome dessa ministração é Unicó não entendeu. Quantos aqui sabem quem é Unicó, gente? Na Bíblia, tem alguém que sabe quem é Unicó? Sabe quem é Unicó, Raça? Nossa, sabe quem é Unicó, Márcio? Gente, Unicó é o Nicodemos de João, capítulo 3. Por isso o nome da mensagem é Unicó não entendeu. E eu vou ler com você João capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos repetir, eu gosto de fazer essas coisas. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aleluia? Então vamos continuar. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus mais uma vez: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode ser isso?
Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O texto é bem legal, mas a gente vai ficar por aqui. Bom, eu vou falar um pouco para você de quem era o Nicodemos. Na mensagem de hoje a gente vai chamar ele de Nicó, mais intimidade, parceria. E eu quero que você entenda um pouco dessa realidade, por que Nicodemos ele foi até Jesus, por que ele começou a questionar Jesus. Porque Jesus ele tinha chegado em Jerusalém e ali ele tinha feito muitos milagres e houve uma manifestação do poder de Deus. Então é por isso que Nicodemos foi até Jesus. E é por isso que ele falou para Jesus assim: olha, o Senhor deve ser o mestre enviado de Deus, porque quem realiza esses milagres só pode estar com Deus, abençoado com Deus. Então Nicodemos viu tudo aquilo que Jesus realizava, e isso mexeu com o seu coração. Nicodemos, ele era um mestre dos judeus, ele era um fariseu. Eu sei que a gente tem o costume de dizer assim: ei, fariseu e tal, tentando falar algumas coisas, chamar a pessoa de religiosa e tudo mais. Mas um fariseu, ele não significava só isso, alguém religioso. Então Nicodemos, ele era alguém que vivia dentro das normas religiosas. Um fariseu era alguém que cumpria as normas religiosas, ou seja, alguém que era fiel aos princípios judaicos. E Nicodemos, ele não era qualquer fariseu. Nicodemos, ele era um mestre, ele era alguém que sabia muito, que tinha muito conhecimento. E possivelmente Nicodemos era alguém famoso no meio de Jerusalém, no meio de seu povo. Ele era alguém totalmente fiel às doutrinas judaicas. Ele tinha uma paixão tremenda, sabe, pela palavra de Deus. Ele estava por dentro dos ensinos da lei, da história de Israel e também da proclamação dos profetas. Então, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Nicodemos, ele estava por dentro de tudo aquilo. Ele conhecia, ele estudava, ele viveu em prol disso. Por isso ele se tornou um mestre, alguém com muita influência e muito conhecimento. Além de todas essas coisas, Nicodemos, ele era um homem de altíssimo caráter moral e de profundo anseio espiritual. Eu sei que quando a gente pensa em fariseu, a gente pensa que todo fariseu era ruim, mas Nicodemos, ele era alguém diferenciado. Ele era alguém que tinha verdadeiramente um caráter, uma postura de um homem de Deus. Se algum homem naquela época conheceu o significado de Deus e de seus planos e propósitos para a humanidade, esse homem foi Nicodemos. Nicodemos conhecia o poder de Deus através das Escrituras. Ele sabia que Deus tinha a capacidade de fazer algo na vida das pessoas. Porém, entretanto, em algum lugar, no meio da caminhada, de alguma maneira, ele se perdera do caminho. E de alguma maneira exemplificava o que havia acontecido com o judaísmo. Então, mesmo sabendo de todas as coisas, mesmo tendo conhecimento, mesmo discutindo sobre a lei, ensinando as pessoas sobre a lei, em um certo momento da sua vida, Nicodemos se perdeu. E isso era a realidade dos líderes judaicos daquela época. Eles sabiam muito sobre a lei, sabiam muito sobre Deus, porém eles não conheciam a Deus. Nicodemos era esse homem extraordinário, um fariseu, praticante da lei, conhecedor, professor, um homem íntegro, mas no meio da caminhada, ele se perdeu. De alguma forma, ele se afastou de Deus. E mesmo sendo tudo isso, ele sofria de uma doença. Como assim, pastor? Nicodemos era doente? Ele sofria de cegueira espiritual. E eu quero te fazer uma pergunta, a primeira pergunta de hoje, para você pensar comigo depois de tudo isso que eu te falei. Como pode alguém saber tanto sobre Deus, exercer um ministério e mesmo assim estar cego? Como pode alguém que gastou a sua vida nas Escrituras, buscando conhecer sobre Deus, dialogando sobre Deus,
mesmo com tudo isso em suas mãos, como pôde estar cego? Pensa aí. Parece meio um paradoxo, né? Na verdade, alguém que tinha todo o conhecimento, conhecia sobre Deus, mas ao mesmo tempo era cego. Ao mesmo tempo estava perdido. Era alguém que dava direção, mas vivia na escuridão. Esse é o nosso irmão Nicó. Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão aí? Dá um glória a Deus assim. Glória a Deus, esse é o Nicó. Então vamos lá. O objetivo do apóstolo João aqui é estabelecer um vívido contraste entre a antiga aliança, com todos os seus mal entendidos, as suas inadequações e suas falhas, e a nova aliança que segura a abundância de vida, que tem um Deus vivo e verdadeiro como sua fonte. Então o apóstolo João, ele estava comparando a antiga aliança e todas as suas falhas com a nova aliança, que apontava para o Deus vivo e Deus verdadeiro. Era isso que ele estava querendo falar aqui em João capítulo 3. E nós já podemos aprender algo. Nicodemos, ele era alguém que vivia na igreja, ele era um bom líder de célula, ele era um bom ministro de louvor, porém ele vivia de uma forma inadequada. E o inadequado aqui, como eu já citei, não era porque Nicodemos praticava pecados, não era porque Nicodemos fazia o mal, não era porque Nicodemos desonrava Deus de alguma maneira, não. A Bíblia é bem clara, ela diz que Nicodemos era um homem íntegro. O que era inadequado em relação a Nicodemos era o seu relacionamento com Deus. Então, se você olhasse para Nicodemos, se ele fizesse parte aqui da igreja Nova Aliança, provavelmente Nicodemos seria o pastor Nonato. Você olha para o pastor Nonato, você pensa o quê? O pastor Nonato não peca não, quem peca é nós. Era assim que as pessoas olhavam para Nicodemos. Porém, mesmo com toda essa aparência, com todo esse estilo de vida, Nicodemos era alguém que não mantinha um relacionamento íntimo com Deus. Vivia uma vida inadequada no quesito relacionamento. Mas entenda algo. Viver de forma inadequada pode me levar a uma vida de religiosidade e, consequentemente, viver na prática do pecado. Uma vida dessa forma, sem me relacionar com Deus, pode me tornar alguém reprovável. Talvez aprovado diante dos homens, mas possivelmente reprovado diante de Deus. Porque, como a própria palavra diz, como eu falei sábado passado, Deus não olha segundo a imagem, Deus olha segundo o coração. E Nicodemos, por mais que fosse cheio de boas intenções, o seu relacionamento com Deus não era em plenitude. Mas vamos lá. A Bíblia diz que ele veio a Jesus no meio da noite e falou: mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses milagres se Deus não estiver com ele. Ou seja, Jesus passou o dia fazendo milagre lá em Jerusalém, e quando chegou a noite, Nicodemos pensou: cara, eu vou lá onde Jesus está hospedado e vou trocar uma ideia com ele. E eu quero te fazer mais uma pergunta para você pensar, botar o tico e o teco para funcionar. Se Nicodemos tinha todo esse conhecimento, por que ele foi até Jesus? Se Nicodemos era um grande mestre, influente na sociedade judaica, se Nicodemos tinha tudo que um mestre judaico desejava, por que ele foi até Jesus? Por que ele foi até Jesus, mas? Dá com saudade do Márcio, gente. A resposta é muito simples. Devido à profunda necessidade de sua alma. Ele tinha status, ele tinha conhecimento, ele era alguém influente, que ensinava. Ele estava no meio das melhores pessoas da sociedade, mas porém, o nosso irmão Nicó estava vazio em sua alma. E eu quero usar uma simbologia dessa situação.
O texto diz que ele veio até Jesus no período da noite. Uma teoria diz que ele foi até Jesus no período da noite porque ele não queria ser reprovado pelas outras pessoas, por estar indo até Jesus. Mas uma outra teoria disse que ele foi à noite justamente porque ele queria ter um tempo a sós com Jesus. Eu prefiro ficar com a segunda teoria, que ele queria ter um tempo com Jesus. Então presta atenção só no que eu vou dizer. O texto diz que ele foi no meio da noite. Ele veio até Jesus. Ele saiu da escuridão, da qual ele estava juntamente com os seus companheiros. Porque mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo servindo a Deus, trabalhando para Deus, Nicodemos vivia em plena escuridão. Ele era um homem bom, ele conhecia sobre Deus, ele ensinava sobre Deus, ele praticava os dogmas da sua religião, ele era fiel a isso. Mas Nicodemos estava vazio, ele estava na escuridão. É por isso que quando Jesus começou a realizar milagres, mesmo sem fazer parte, do clube da célula, mesmo sem ser um líder de célula, um supervisor, Nicodemos ficou chocado porque começou a ver o agir de Deus através dele. Porque, trazendo a memória para você, havia mais de 400 anos que não tinha mais nenhuma manifestação de Deus sobre a terra. Pessoas como Nicodemos, eles estudavam, eles aprendiam sobre Deus na lei, na palavra. Mas Jesus veio com o poder. E eu acredito que quando Nicodemos, que era um bom homem, que conhecia sobre Deus, ensinava sobre Deus, praticava a sua religião de forma correta e coerente, quando ele viu o poder em Jesus, aquilo chamou a sua atenção. Imagino eu que Nicodemos olhou para Jesus e pensou: uau, será se não é isto que eu estava procurando há tanto tempo? E sabe de uma coisa, meus filhos? A gente pode aprender muito com a história de Nicodemos. Porque nós viemos para Jesus, né? Nós estamos aqui com Ele. E nós somos ministrados a todo tempo sobre a palavra de Deus e tudo mais. E às vezes nós entramos num caminho sem volta, chamado caminho da religião. Por quê? Porque nós passamos a fazer as coisas, a ter comportamentos, a praticar algumas coisas, não porque aquilo verdadeiramente faz parte de nós, mas porque nós queremos ser aceitos pelo meio. E aí é o peso da religião. E aí é onde entra o problema de tudo. Por quê? Porque eu sou ensinado como me comportar. E eu expresso isso através das minhas atitudes e estilo de vida. Só que um coração inclinado a Deus é um coração que quer agradar a Deus aqui. Mas Nicodemos, ele ainda não entendia essas coisas. Mesmo tendo toda essa bagagem espiritual, ele viu a necessidade de ir até Jesus. E aqui Nicodemos ganha a minha admiração. Por quê? Porque quando nós temos uma bagagem espiritual, quando nós temos um status espiritual dentro da igreja, muitas vezes nós não queremos nos dobrar a Jesus ou algumas situações. E Nicodemos, mesmo tendo essa bagagem espiritual, ele viu a necessidade de ir até Jesus. Ele sabia que de alguma forma ele precisava de Jesus, mesmo sendo um mestre famoso em Jerusalém. Parece meio óbvio o que eu vou te dizer aqui agora, mas não tem como servir a Deus sem se relacionar com Ele. Eu sei que você já ouviu isso durante muitos e muitos anos, mas eu vou dizer para você de novo: não tem como servir a Deus sem se relacionar com Ele. Eu sei que talvez você deve estar pensando assim: nossa, pastor está viajando na maionese. Mas muitas vezes, essa é a nossa realidade. Estamos servindo o dono da obra sem Ele. E eu vou te dizer algo: uma pessoa que estuda,
uma pessoa que se capacita, uma pessoa que tem dons naturais, ela pode fazer muitas coisas excelentes. Sim ou não? Sim. Mas existe uma diferença entre fazer e estar com Deus e fazer. Nicodemos era alguém extremamente capacitado. Ele vivia, ele fazia a obra de Deus. Mas ele estava nessa obra, servindo a esse Deus, sem conhecê-lo plenamente. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós corremos o risco de estarmos vivendo assim dentro da igreja, sabe? Participando, servindo, liderando, ministrando, igual o Jacques está fazendo aqui, e correndo um risco de estar sem Deus. Eu posso te dizer uma coisa, Yasmin, ai de mim ministrar se Deus não estiver. Deus precisa estar. Mas, infelizmente, hoje, na nossa igreja, eu falo igreja geral, tem muita gente funcionando, sem ter uma vida com Deus. E sabe o que isso faz me lembrar? De João capítulo 14. Eu vou ler aqui rapidinho, diz assim, Jesus falando com os discípulos: não se turbe o coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe também: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu Jesus: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostre-nos o Pai? Nicodemos era alguém que estudou muito, se capacitou muito, mas não andava com Deus, não conhecia Deus plenamente. E aqui nós vemos a situação de quê? Dos discípulos. Os discípulos eram pessoas que estavam ali, eles dormiam com Jesus, eles iam para o Becoburg com Jesus, depois do Becoburg eles iam dormir na casa de Jesus, jogavam PlayStation, pediam pizza de novo. Só que, mesmo gastando 3 anos e pouco andando com Jesus, eles ainda não o conheciam em sua totalidade. Deus me livre de viver uma vida assim. Deus me livre de viver uma vida assim. Deus me livre de estar na obra sem o dono da obra. E sabe, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, às vezes nós corremos um grande risco de estar assim. E o pior de tudo é que isso se torna algo muito sutil. Por quê? Porque a gente aprende a funcionar. E por funcionar e dar certo, pensamos que estamos em Deus e com Deus. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. Sabe, hoje a gente, graças a Deus, estudou um pouquinho, aprendeu um pouquinho, tenta estudar mais um pouquinho. Mas quando eu vou fazer as minhas mensagens, cara, eu chego para o Espírito Santo e falo: Espírito Santo, meu amigo, me ajuda, me capacita, porque eu preciso de Ti, porque eu não conheço os corações que vão me ouvir naquele culto. Porque, gente, porque não adianta conhecer, não adianta apontar um caminho, se você não conhece o seu Deus plenamente. O que nós podemos aprender com a história dos discípulos é que eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus.
Ou seja, nós podemos estar andando com Ele sem conhecê-lo plenamente. Aprendemos nesse texto que é possível estar aqui na igreja e não fazer parte dela. É possível praticar, fazer orações, cantar, ministrar, participar de células, cultos e acampamentos, e isso não valer de nada. Porque vamos falar sério, o ambiente da igreja é bem legal, né? Tem a galerinha, tem os amigos, as amigas. É bom demais essas coisinhas, viver em comunidade. Mas o que nós podemos aprender aqui é isso, é que estar na igreja não significa fazer parte dela em sua totalidade. É por isso que, se você tem uma célula, você não deve se preocupar sobre a quantidade de pessoas que tem na sua célula, mas a quantidade de pessoas que têm um relacionamento com Deus. Vocês conseguem entender isso? Vocês estão comigo aí? E por que essas coisas não valem de nada, gente? Cantar, ministrar sem Deus, por estar vazio, por viver uma vida cristã sem Cristo. Meu Deus, viver uma vida cristã sem Cristo, como é que pode um negócio desse? Eu quero te dizer que pode e que é possível. Você fazer todas as coisas, cumprir os mandamentos e ainda não ter o Cristo. E o pior de todas as coisas é que, sutilmente, a gente vai entrando nessas zonas. É por isso que eu botei algo na minha vida, Breno, sabe? Eu botei assim: se eu ficar 2 dias sem orar direito, eu estou desviando. Se eu ficar uns 2 dias sem falar com Deus, eu desviei. Por quê? Porque a nossa tendência que está aqui na frente é o quê? Eu já li a Bíblia mais de tantas vezes. Eu já fiz vários estudos. Eu já participei de vários eventos. Eu sou pastor de um monte de gente. Eu já sei como é que faz as coisas. A nossa tendência é ser assim. É igual o Acampitim, né? A gente fez a primeira vez sem saber de nada. Fez a segunda vez sem saber quase de nada. Na terceira, sabendo um pouquinho. E aí foi passando as vezes, foi passando. E aí a gente já aprendeu como é que faz tudo. Então hoje o mais difícil não é você organizar o evento, porque isso é muito fácil. Som, comida, cozinheira, isso é muito fácil. O mais difícil é Deus visitar o seu evento. E Deus só visita o seu evento se você visitar Ele quando não tem evento. Só que muitas vezes essas coisas passam despercebidas na nossa vida. Não, hoje eu acordei indisposto. Hoje eu não vou no meu lugar secreto. Não, hoje eu não estou muito afim, sabe? Hoje eu só vou ligar minha Netflix e curtir um filme. Depois eu falo com Deus. E sem perceber a gente faz assim. Ou hoje a gente fala assim: cara, hoje é célula. Meu Deus, qual foi a palavra do domingo? Fulano, me passa aí os pontos da palavra de domingo. E você nem sabe o que foi falado no domingo, e você dá uma célula, como se tivesse ficado com Jesus o dia inteiro. Às vezes, a religiosidade entra em nossas vidas de forma muito sutil. Porque, gente, se nós pararmos para analisar, Nicodemos era um padrão a ser seguido. Como eu já falei aqui dele, ele era um cara massa demais, ele era um cara 10, ele era um padrão a ser seguido. Então, se você olhasse para ele, não faltava nada. Mas no fundo, ele sabia que faltava alguma coisa. E por isso ele procurou Jesus. É por isso que essa minha mensagem de hoje é mais para você ficar, cara, eu preciso melhorar. Eu não posso fazer no automático. Não é sobre vir, tocar algo e descer. Não é sobre organizar um ministério. É sobre ser o reflexo do meu relacionamento com Deus. Vocês conseguem entender isso? Vocês estão comigo aí? Então se liga. Por isso que Jesus ele fez uma declaração. Ele disse assim: olha, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Essa declaração elimina qualquer outro caminho proposto para chegar ao céu, como boas obras, cerimônias religiosas, ofertas vultosas e etc. Existe somente um caminho: Jesus, se relacionar com Ele e conhecê-lo. Quando o texto diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, está dizendo assim, olha, não é se você canta bem, mas que isso vai te garantir lugar no céu. E pastor Júnior, não é se tu está conseguindo pregar bem que isso vai garantir um lugar no céu para você. Jackson, bicho, não é porque tu sabe algumas notinhas que isso vai garantir um lugar no céu para você, não. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Vamos lá, gente. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, gente, Nicodemos tinha truth, mas lhe faltava uma coisa: esse relacionamento, esse conhecer. É por isso que muitas vezes liderar se torna um fardo. Por quê? Porque você está fazendo por pessoas, para ser visto por pessoas, para tocar pessoas. Mas cara, quando você lidera porque você ama a Deus, a liderança te dá até umas dor de cabeça, porque dá. Mas você não desiste. Por quê? Porque você não é movido somente pelas pessoas, você é movido pelo seu relacionamento com Deus. É por isso que quando você está lutando contra um pecado desgraçado, você não deixa de pecar porque a Bíblia diz, ei, para de pecar, infeliz. Não, você deixa de pecar porque você tem um relacionamento com Jesus e você ama Ele. E o amor por Ele te leva a não pecar, a decidir ter um posicionamento diferente. É por isso que ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que não pode existir um cristianismo sem Cristo. Cristo precisa estar no centro. Eu preciso me relacionar com Ele. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 22 ao 23, fala assim, né, mais ou menos: ei Senhor, eu fiz isso em Teu nome. Eu trabalhei na recepção da igreja em Teu nome. Senhor, eu limpei o bebedouro da igreja em Teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí a Bíblia diz que Jesus fala assim: eu nem te conheço, afaste-se de mim. Sai daqui, você que pratica o mal. Ou seja, gente, por mais que pareça duro isso aqui, pode chegar no grande dia uma pessoa e falar assim: ei Senhor, eu dancei hip hop na igreja. E Jesus dizia assim: sai daqui, jacaré. Del Tchan, vocês não lembram, gente, vocês são mais crentes que eu. Sai daqui. Por quê, gente? Porque não é sobre fazer, é sobre por que você está fazendo. Vocês estão aí, gente? Está triscando aí, tá? E por que eu estou falando dessas coisas? Para que a nossa mentalidade mude, nosso coração mude. E naturalmente as nossas atitudes irão mudar. Porque não é sobre ter uma igreja lotada, mas é sobre ter pessoas com o coração preenchido pelo conhecimento de Deus. Então vamos voltar para Nicodemos, deixar os discípulos de mão. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. A palavra traduzida como de novo, em grego é anotem, que tem vários significados. Por exemplo, de cima, novamente, sobre uma nova forma. Essa palavra usada por João aqui, tem um significado direto de do céu. Esta pode ter sido a grande intenção de Jesus aqui. Se um homem espera ter vida no sentido eterno e real, ele deve vir do céu, de cima, sobre uma nova forma. Nascer de novo é ter uma vida influenciada por Deus, pela cultura do céu. Jesus falava aqui sobre regeneração, que consistia em renovação ou transformação espiritual. Então, o que Jesus estava querendo causar na vida de Nicodemos era uma renovação, uma transformação espiritual, porque Nicodemos fazia algumas coisas boas, fazia coisas certas, mas precisava
se renovar. Por isso que quando Jesus falou com Nicodemos, ele foi direto no problema de Nicodemos. Ele disse, cara, tem que nascer de novo. Jesus não ficou falando assim, ô Nicodemos, cara, não sei o que e tal, Nicodemos. Tu tá aí dentro, né? Meu Deus, se ele tiver com corona, passando a mão na cabeça. Jesus foi como um raio, ele disse, ei, tem que nascer de novo. Jesus foi direto no centro do problema de Nicodemos. E qual era o problema de Nicodemos, gente? Seu estilo de vida religioso sem Deus. Por quê? Porque Nicodemos precisava entender que era necessário viver de uma forma diferente. E eu acho que no fundo ele sabia disso. Nicodemos cumpria os preceitos da lei, porque era a lei de Deus, mas ele precisava, na verdade, era nascer de novo. Tem gente que cumpre a palavra de Deus, meu irmão. Tem gente que é fiel a essa palavra. Nas práticas é fiel pra caramba, mas o coração não está. Eu vou te dar uma chave. Quando você se relaciona com Deus, quando você nasce de novo, você irá amá-lo. Então sua vida cristã não será sobre fazer, cumprir e realizar. Você consegue entender isso? As pessoas do mundo olham para a Bíblia e pensam assim, cara, como é que um povo tão inteligente, tamanho século 21, se esforça para obedecer um livro desse tão antigo, do tempo do Bumba? Por quê, gente? Porque não é sobre obedecer o que está escrito ali, é sobre amar um Deus. E por causa desse amor a Deus, por causa desse relacionamento com Deus, o que está escrito nessa palavra não é um fardo, mas uma verdade. Vocês conseguem entender isso? Vocês estão aí? Nicodemos cumpriu os preceitos. Ele era fiel aos preceitos, mas lhe faltava algo, lhe faltava Deus. Lhe faltava o mais importante. Eu não peco por pecar, gente. Eu não peco por consequência do pecado. Quando eu, Júnior, decido não pecar, eu decido por amor a Deus. Por amar a Deus. Talvez você olhe para o pastor Nato e pense assim, pastor Nato já passou da fase da tentação. Talvez a tentação do pastor Nato não é a sua, de 15 anos. Talvez você olhe para mim e fale assim, o pastor Júnior já passou dessa fase. Mas talvez a minha luta hoje não é a sua luta que tem 20 anos de idade. Eu tenho 23, né? Cada um tem sua luta e sua guerra. Mas o que vai nos fazer ser fiel a Deus é o nosso relacionamento com Ele, é o nosso amor por Ele. É isso que vai nos ajudar a vencer, a se posicionar. Só que o nosso amigo Nicó, ele não entendia. O versículo 10 de João 3 diz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas, Nicó? Gente, mesmo depois de Jesus ter havido explicado tudo para Nicodemos, ele continuava sem entender sobre o novo nascimento. Jesus afirmou claramente que o conhecimento de Nicodemos do Antigo Testamento deveria ter lhe dado o esclarecimento do que precisava. Ou seja, Nicodemos estudou, sabia, mas no final das contas não sabia de nada. Infelizmente, Nicodemos conhecia os fatos registrados das Escrituras, mas não era capaz de compreender as suas verdades em totalidade. E muitas vezes nós somos assim, gente. Nós sabemos o que está escrito na palavra de Deus. Nós sabemos ali os mandamentos, sabemos o sermão da montanha. Mas mesmo assim, não compreendemos todas as suas verdades. E muitas vezes a gente está igual o Nicó, sem entender nada. Estamos vindo para a igreja, estamos participando das coisas, servindo aqui, mas sem entender as verdades. É muito bacana essa igreja, sabe? Uma igreja onde a gente serve, onde a gente tem a oportunidade de se envolver com algumas coisas, de ministrar. Mas o mais importante de tudo é o meu relacionamento com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus.
eu preciso nascer de novo. Nicodemos, quando recebeu essa palavra, para ele talvez poderia surgir como um insulto. Por quê? Porque ele era judeu. Ele era descendente de Abraão. Além de tudo isso, ele era o Nicó, um dos caras mais top da cidade. O líder da congregação. O cara cheio dos conhecimentos. Talvez quando Jesus falou para ele assim, cara, você precisa nascer de novo, pode ter sido visto como um insulto. Vai saber. Mas se Nicodemos, que gastou a sua vida estudando o Pentateuco, filho, não é João 3, não é Pentateuco. Se ele conhecia, se ele praticava, se ele ensinava, houve uma necessidade de nascer de novo. Imagine nós, mano, que às vezes não lemos um capítulo da Bíblia por dia, e não oramos como devemos orar. Talvez seja necessário nascermos de novo. E sabe de uma coisa? Mesmo que Nicodemos não tenha compreendido naquele momento tudo que Jesus falou, o que eu acho mais bacana do texto é quando ele diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio até Jesus. Eu gosto dessa parte aqui, sabe por quê? Porque eu conheci a história de Nicodemos, e mesmo tendo toda a influência, todo o conhecimento, toda a autoridade, ele percebeu que era necessário ir até Jesus, e ele foi. Sabe qual é o problema do religioso atual do século 21? Ele sabe demais, ele já aprendeu demais, e ele não está disponível a se dobrar para aprender. Nicodemos era esse cara top, mas ele se dobrou para Jesus naquele momento. Ele veio. E sabe de uma coisa? João 6,37 diz assim: tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vir a mim, eu jamais o lançarei fora, eu jamais irei rejeitá-lo. Jesus não rejeitou Nicodemos, e Jesus não irá rejeitar você, mas você precisa ir até Ele. Sabe, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, meus filhinhos e minhas filhinhas, como eu falei, a gente tem tentado ler mais, tem tentado estudar mais, tem gastado tempo com algumas coisas para aprender mais, mas todo conhecimento, todo título, sem ele não tem significado algum. Nós somos ministrados durante anos, desde o início da igreja, que nós nascemos para dar resultados. Mas eu vou te dizer algo: você nasceu para conhecer a Jesus e amar Ele. Por isso, que nós possamos ter essa mesma atitude de Nicodemos. Talvez você é um líder de célula, talvez você já viveu muitas coisas, talvez você já ensinou muitas coisas, mas talvez você precise ir para Jesus. Talvez você é um supervisor, uma supervisora, lidera umas 50 pessoas debaixo de você, mas talvez você precisa voltar para Jesus. Talvez você não é líder nem supervisor, você é uma menina da balinha, da portaria, mas você precisa ir para Jesus, porque no final das contas não vai fazer diferença se você vem para a igreja ou se você não vem, se você canta ou se você não canta, se você ministra, se você não ministra, se você vai para a célula, se você não vai para a célula. O que vai fazer diferença é se você nasceu de novo, se você entendeu o que precisa entender. Aleluia, glória a Deus.
Fecha os teus olhos aí.